Marco, as orientações de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Médiuns, são bastante claras, inclusive nesse aspecto que você destacou, do evangelizar-se. Mas é tão variada a percepção mediúnica, são tantas as modalidades e capacidades humanas de percepção, não existem dois médiuns iguais, né? Mesmo dentro de uma modalidade, a psicografia, por exemplo, ou a psicofonia, ou a vidência, cada um tem um nível de maturidade ou de percepção mais amplas ou menos amplas. Esse tem sido um grande desafio para os médiuns e para os dirigentes, normalmente envolvidos com um grupo de médiuns ali, onde a diversidade é a grande marca, a grande característica. Como é que a gente lida com isso, Marco? Sim, a diversidade mediúnica. Quem vai definir, na verdade, o tipo de mediunidade que nós teremos é a espiritualidade. Cabe ao médium procurar ser um bom instrumento. Se ele for, é aquela questão do violino citada, não é? Ele tem que ser um violino afinado, com todas as cordas, para que o músico consiga exercer a sua função correta, não é? Então, o médium, quando nós falamos evangelizar-se, significa ler nas palavras de Jesus a importância da fraternidade, a importância da caridade, a importância do amor ao próximo e, principalmente, utilizar as lições do Evangelho para a modificação de nós mesmos. Então, quando nós estamos aqui na Terra, praticando a mediunidade, o primeiro que se deve entender é o seguinte: o médium é uma pessoa comum, como qualquer pessoa. Ele tem as suas angústias, ele tem as suas preocupações, ele também tem contas para pagar, não é? Ele boleto também, principalmente, acho que até mais, viu? Acho que até mais. E aí é o seguinte, ele vai, se o médium não cair em ilusões, se ele não se achar realmente melhor do que os outros só porque tem a mediunidade, ele está seguindo o caminho correto. E agora, a doutrina espírita vem desmitificar a figura do médium e desmistificar a questão da mediunidade. Isso é muito importante, porque ela deu o verdadeiro direcionamento à prática mediúnica. Agora, a variedade da mediunidade, ela é muito providencial, aparece com o tempo, não se deve ter pressa. Então, quando perguntam assim, como eu posso desenvolver a mediunidade? Na verdade, nós temos que desenvolver a nós mesmos, como pessoa, melhorar como indivíduo, procurar realmente entender os passos propostos por Jesus no trato com o semelhante. E aí o médium, ele vai entender que ele é simplesmente um instrumento. A única diferença de um médium ostensivo para uma pessoa que não tem uma mediunidade tão ostensiva é que ele precisa se vigiar mais do que os outros. Portanto, ele precisa realmente prestar atenção, porque vivemos em um mundo vibratório, não é? Um mar vibratório, vibrações de todos os tipos nos cercam. Então, o médium que tem a sensibilidade mais aflorada, ele deve realmente se precaver, deve se vigiar, deve recorrer à prece, deve estudar. A doutrina espírita realmente, ela dá todos os elementos para que o estudo da doutrina espírita, das instruções doutrinárias, sejam a segurança do médium. O estudo é a segurança do médium e a vaidade, a ferrugem do médium. É um desafio tremendo isso, Marco, porque nós temos uma tendência humana, natural, do nosso estágio, de às vezes acharmos que somos importantes. Isso é um perigo, né? Para o médium mais ainda. É um perigo. Certa vez um amigo espiritual disse assim, o médium que não atrapalha já faz muito. Então nós precisamos entender realmente isso, né? Atrapalha com as suas imperfeições, atrapalha com as suas incoerências, seus sistemas ainda tão imperfeitos, imprecisos, em que ele insiste em viver. Na verdade, o médium ele precisa ter uma nova postura de vida, não é? Allan Kardec, através dos amigos espirituais, diz assim: mediunidade é coisa santa e deve ser assim encarada.
Não que o médium seja santo, porque o médium ele é só instrumento. Então, a questão da comunicabilidade dos espíritos é uma autorização de Jesus para que aconteça sobre a Terra, da forma mais organizada possível. Mas nós, em nossa existência, sempre temos o amparo espiritual por todos os lados. Basta que qualquer um de nós faça uma prece, receberá. Qualquer um de nós, por exemplo, diante de uma dificuldade, rogue o auxílio do alto, receberá também esse auxílio. Ou seja, só o fato de vocês saírem das suas casas e virem à casa espírita, já estão utilizando a mediunidade. Os espíritos amigos já estão intuindo, incentivando para virem, para poderem se instruir a respeito da doutrina espírita. E, naturalmente, a vigilância tem que ser constante. O estudo deve ser constante também. Existem 2 perigos na mediunidade. Primeiro, a mediunidade iniciante, pela própria inexperiência, não é? E a mediunidade veterana também. Porque o médium veterano acha que não precisa estudar mais, não é? Aí que é o perigo. É um perigo muito grande, né? Então temos que nos vigiar sempre. Ô Marco, você tocando aí